Ok. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias na primeira carta que na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, mesmo sentados. Capítulo 5, segundo aos Coríntios, capítulo de número 5. Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus, e espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, bondoso e fiel, como é bom estarmos na Tua presença, nos reunindo nesta casa de oração, em obediência à Tua santa convocação. Te adoramos, Te exaltamos, pedimos, Senhor, que Tu venhas falar o nosso coração nesta manhã, vem nos alimentar com a Tua palavra, ajuda-me na exposição da Tua palavra, aos meus irmãos a ouvirem, com fé e fervor, nos edifica, nos alimenta, nos fortalece. Suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Nestes últimos 4 meses, nós temos tido grandes perdas. Perdemos vários irmãos, tanto na nossa igreja como na nossa denominação. Tem sido um tempo de muitas lágrimas. A missionária Aurelúcia partiu para estar com o Senhor. O presbítero Luiz Carlos, a irmã Rosa, o pastor Jair Malaquias, o pastor Carlos, que passou um tempo como obreiro aqui, né, numa das congregações, não é isso? E nesta última quinta-feira, tivemos também a partida da nossa irmã, a missionária Dileuza. São tempos de lágrimas, de partidas, mas nós temos uma palavra do Senhor que traz consolo e esperança para o nosso coração. E eu gostaria então, irmãos, nesta manhã, de exatamente meditar nesse texto que nós acabamos de ler, porque ele nos traz consolo, ele nos traz esperança. E eu queria destacar neste parágrafo 3 elementos que são importantes, que foram revelados pelo Espírito Santo para a nossa edificação. Eu queria destacar esses 3 elementos que estão presentes nesse parágrafo que nós acabamos de ler. O primeiro é que nós temos uma verdade que é nos ensinada aqui e que nós precisamos conhecer. Segundo, há um desejo que precisa ser cultivado. E terceiro, algumas responsabilidades que precisamos assumir. Então convido os irmãos a juntos estarmos meditando
nesta porção preciosa da palavra de Deus e observando esses 3 elementos que nos são ensinados a partir desse texto. O primeiro está no verso 1, uma verdade a ser conhecida. Veja o que o apóstolo Paulo afirma no início do versículo 1. Ele diz assim: pois sabemos. Você pode repetir comigo essa expressão? Pois sabemos. Paulo, portanto, desejou que aquela igreja afirmasse este saber, este conhecimento, esta verdade. O que é que nós precisamos saber? Que verdade é esta que precisa estar firmada em nossos corações? E Paulo apresenta este saber em 2 frases. Ele diz assim, ainda no verso 1: pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Vamos repetir só essa expressão do verso 1. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Paulo então compara a existência corpórea, a nossa existência atual, como quem está morando numa tenda. A palavra tabernáculo aponta exatamente para esta ideia. Nós estamos morando numa cabana. Uma cabana. O material é frágil, o uso é temporário. Uma cabana não tem alicerce, ela se ergue facilmente, mas se desmonta facilmente. Portanto, ao utilizar essa mensagem, somos ensinados que a vida é transitória, a vida é frágil, a vida é breve, a vida é facilmente desmontada. É como uma cabana, é como uma tenda. O apóstolo Pedro usou essa mesma figura, metáfora, quando disse, lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 14, estou prestes a deixar a minha tenda. Estou prestes a desmontar a minha cabana. Jó, no capítulo 4, versículo 19, afirma que todos nós, em última análise, por mais ostentosa e luxuosa que sejam as nossas casas, todos nós, na verdade, moramos numa casa de barro, com fundamento, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados como a traça. Pois sabemos, é isso que Paulo deseja apresentar àquela igreja, pois sabemos que a vida é breve, é transitória, é temporária, é como morar numa cabana. Mas, apesar desta realidade, nós temos esperança, porque em seguida, no mesmo versículo, ele diz assim: temos da parte de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Aqui é cabana, lá é edifício. Aqui é uma tenda facilmente desmontada, lá é uma mansão gloriosa. Veja, amados irmãos, um importante detalhe nesse versículo de número 1, quando ele diz assim: temos, pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos. Ele não diz assim, teremos. Ele não diz assim, talvez, quem seja, teremos. Não, nós temos. É garantido pelo próprio Deus. É estabelecido pela graça poderosa do Deus que garante as bênçãos celestiais. A vida é breve, a vida é transitória, somos frágeis e mortais, mas apesar desta realidade, nós temos esperança no Deus de toda a glória, que estabelece uma realidade eterna. Veja que ele diz que aqui é uma cabana, lá é uma casa. Verso 1, não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Essas palavras
do versículo de número 1 do capítulo 5 de 2 aos Coríntios, nos lembra também o que está escrito em João, capítulo 14, verso 2, quando o próprio Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, há moradas celestiais. Casa não feita por mãos. Comentarista, comentando esse versículo aqui, ele diz assim, quando fala aqui, casa, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Casa é a própria presença de Deus, que nos portais do céu envolve o crente com a eterna glória. Casa é a própria presença de Deus, que nos portais do céu envolve o crente com a eterna glória. A cabana é desmontada, mas ele entra na casa, porque ele entra na presença do Deus glorioso. Ele é envolvido por eterna glória. Paulo, portanto, está nos ensinando que se ele morresse antes da volta de Jesus, a sua alma entraria e estaria no céu, sem corpo, desfrutando de glória, aguardando apenas o tocar da trombeta e a volta gloriosa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo afirma no verso 8, que tem plena confiança, que se deixar o corpo morrer, ele estará em casa com o Senhor, ele estará habitando com o Senhor. E isso, irmãos, deve mudar totalmente a nossa perspectiva em relação à morte. O Evangelho nos ensina a viver bem, diga amém. Amém. Mas o Evangelho também nos ensina a enfrentar a morte. Nós não enfrentamos a morte como ímpio, como quem não tem esperança, em desespero e em pânico, não. A cabana se desfaz, mas o edifício está de pé na presença do Senhor. A tenda é desmontada, mas a casa já está preparada em glória. Essa mesma verdade o apóstolo Paulo afirma quando escreve aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 23, ele diz: estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Partir, essa expressão é um eufemismo, que ele está falando da sua própria morte. Morrer para o verdadeiro cristão não é derrota, é promoção. É partir, é estar com Cristo na casa do Pai, habitando em glória. Ele diz isso: tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E no 21 ele já havia afirmado: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se o nosso viver é Cristo, se aqui, agora, enquanto vivos, estamos unidos a Cristo pela fé, recebemos de Cristo graça sobre graça. Se o nosso viver é Cristo, o morrer é lucro. Sabemos que diante da morte, temos o desfrute de uma realidade gloriosa. Sabemos que diante da morte não entraremos em pânico, porque o Pai já preparou para nós casa gloriosa, o desfrute de uma realidade eterna, celestial, imediata, preparada por Deus para nós, os seus filhos. Portanto, a vida é breve, a vida é transitória, a vida é passageira, mas temos esperança gloriosa, celestial. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Você sabe disto, meu irmão? A sua mente, o seu coração está firme, seguro neste conhecimento dado a nós pela palavra, pelo Espírito. Que o Espírito Santo de Deus aplique esta verdade no meu e no seu coração. Mas em segundo lugar,
O segundo elemento que nós podemos extrair desse parágrafo lido, não apenas um conhecimento que precisamos afirmar, mas também um desejo que precisamos cultivar. E é isso que Paulo vai dizer do verso 2 ao 7. Veja comigo, no verso de número 2. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando ser revestidos de nossa habitação celestial. Na minha versão, esse versículo está da seguinte maneira: e por isso neste tabernáculo gememos, desejando muito. A ideia de aspirar é desejar com intensidade. Portanto, o segundo elemento que é apresentado para nós nesse parágrafo tem a ver com o desejo, um desejo que precisamos cultivar. Não basta apenas conhecimento na cabeça, é preciso afeição no coração, desejar com intensidade. E é isso que nós lemos no versículo de número 2, que neste tabernáculo, nesta tenda, neste corpo, nós gememos. Gememos porque estamos debaixo de uma carga pesada, as cargas da vida, as calamidades da vida, enfermidades, mortes, tristezas. Além disso, somos sobrecarregados com um corpo de pecado, enfrentamos lutas, tentações e as muitas corrupções que ainda assolam a nossa alma. É gemido, mas ao mesmo tempo há um desejo intenso. É isso que Paulo está dizendo. Não há só gemido, não há só lamento, há esperança. Porque um dia, quando a trombeta tocar, seremos revestidos com a nossa habitação celestial. E aí não haverá mais dor. Como foi lido no texto de Apocalipse 21, não haverá mais lágrimas de angústia, de tristeza, de saudade, de solidão. Haverá a presença gloriosa do nosso Salvador vivo, nos dando plena bênção, concretizando a esperança. É isso que Paulo está dizendo, que o gemido não pode afogar o desejo pela alegria celestial. Ele diz que nós desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial. Desejamos muito. Portanto, quando ele diz que deseja ser revestido da habitação celestial, ele afirma que está desejando a volta gloriosa de Cristo. Porque quando ele voltar, esta promessa se concretizará. É isso que ele está dizendo: os mortos serão ressuscitados primeiro, e os que estiverem vivos. Paulo diz isso: e nós, os que estivermos vivos, porque ele acreditava que ainda experimentaria esta realidade. Não se realizou em seu tempo, mas ele morreu debaixo da promessa, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e receberão uma vestimenta gloriosa, um corpo semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado e glorioso. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, receberemos um corpo capaz de desfrutar a eternidade na presença do Senhor, no novo céu e numa nova terra. Maranata. É isso que ele está dizendo. Eu desejo muito o que nós temos desejado nesta vida, o que tem controlado os nossos afetos, os nossos desejos, nessa vida transitória, nessa vida breve. Paulo diz: eu desejo o céu, eu desejo o tocar da trombeta, a volta gloriosa do Senhor. Verso de número 3, ele diz: e se de fato formos encontrados vestidos e não nus. O que significa estar vestido? E você pode entender duplamente, porque ele diz que os transformados, quando Jesus voltar, estarão vestidos e não estarão nus. E duplamente entendendo essa expressão vestidos, nós podemos afirmar que, em primeiro lugar,
Nós estamos vestidos porque espiritualmente recebemos o manto da justiça de Cristo. Nós estamos vestidos porque um dia o Senhor nos alcançou. Estávamos em vergonha, em pecado, estávamos nus, mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele foi ao nosso encontro, Ele nos vestiu de perdão, de salvação, de reconciliação, de esperança e paz. Não estamos mais nus, envergonhados, empobrecidos espiritualmente. Recebemos de graça, graça sobre graça, o manto do Evangelho, da graça salvadora, da justiça justificadora em Cristo Jesus. Nós que estamos vestidos, quando a trombeta tocar, seremos transformados para viver para sempre com o Senhor. Mas no contexto imediato, nós podemos entender que estar vestido é estar vivo também. Ou seja, nós ainda não fomos despidos dessa cabana, dessa tenda. Então ele está dizendo, nós que temos a Cristo e que ainda estivermos vivos, nós seremos transformados. Veja o que diz o verso 14: pois nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos. Ou seja, a palavra despir aqui é sinônimo de morrer. Não é que a gente deseja a morte, a gente não deseja a morte, nós desejamos fazer a vontade de Deus. Não é que a gente deseja a morte, nós desejamos a glorificação, nós desejamos o tocar da trombeta e a volta gloriosa do Rei Jesus. Portanto, nós não definimos o dia nem a hora da nossa partida, mas vivemos esta vida frágil, breve, transitória, cheio de esperança e expectativa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele virá, e quando Ele chegar, nos revestirá de glória, de paz, de alegria, de justiça, e não haverá mais dor, mais lágrimas, mais câncer, mais doenças intermináveis e mortíferas, porque teremos um corpo semelhante ao corpo glorioso do Rei Jesus. É isso que ele afirma. Nós não por querermos ser despidos, mas o quê? Revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. O mortal seja absorvido pela vida. Paulo, nessa frase, está declarando a vitória de Jesus sobre a morte. O mortal foi vencido pela vida. Essas expressões lembram-nos de textos como 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, quando Paulo afirmou: eis que vou lhes revelar um mistério. Qual é o mistério revelado? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O mistério revelado, a verdade revelada para nós, através da palavra, no poder do Espírito. E precisamos saber e firmar nossa existência nessas verdades, como elas estão reveladas para nós, através da palavra. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Filipenses capítulo 3, no verso 20, está escrito: o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Irmãos, ouvimos o que foi lido? Ouvimos o que o Espírito Santo nos revela nesse trecho? Escute mais uma vez: o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de quê? De humilhação. Esse corpo adoece, enferma, se cansa, gera dor. É um corpo que nos humilha. Mas escute, por favor: quando o Rei Jesus voltar, Ele transformará esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Lemos em 1 Coríntios,
capítulo 15, versículo 53. Olha o que o Espírito Santo nos diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, porque temos vitória por intermédio de Cristo. Vitória contra o diabo, vitória contra o pecado e vitória contra a morte. No verso de número 5, o apóstolo continua afirmando: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Deus nos prepara para o céu. O comentarista bíblico disse: todos os que foram chamados para o céu, no futuro, são preparados para o céu enquanto estão aqui. Os que Deus chama para o céu no futuro, Ele já começa a preparar para o céu enquanto estão aqui. Deus nos preparou para isto. Deus nos prepara para a glória. Deus nos prepara para a ressurreição no último dia. Deus nos prepara para o paraíso que Ele mesmo recuperou através de Jesus Cristo. O primeiro Adão perde o paraíso por causa da desobediência, da incredulidade e do pecado. O segundo Adão, Jesus Cristo, recupera o que o primeiro Adão perdeu. Jesus recuperou o paraíso. Ele prepara para nós a glória, o paraíso, a vida eterna na sua presença. É Deus que prepara, não é mérito, não é força humana, é dádiva da graça, é obra do Senhor, é poder de Deus, é o Espírito Santo agindo, é Deus garantindo, de tal maneira que Ele já concede a entrada. Ele diz assim: o pendor, a garantia que Ele vai cumprir a promessa plenamente. É isso que Ele está dizendo no verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Ele nos prepara para isto, e Ele já nos dá o penhor, a garantia, o primeiro pagamento, a evidência que aquele que prometeu é fiel para cumprir. O Espírito Santo está em nós. Por isso, temos ânimo diante das lutas, diante das enfermidades, diante das lágrimas. Não nos deixamos dominar pelo desânimo, pela melancolia, pela depressão. Temos ânimo, porque temos o penhor, a presença do Espírito, a palavra de Deus, as promessas do Senhor que são indestrutíveis, eternas. Somos fracos, Ele é forte. Somos pequenos, Ele é grande. Somos mortais, Ele é imortal e eterno, e nos concede a bênção da imortalidade, da eternidade e da glória sem fim. É isso que Ele afirma no verso 6. Por isso, por causa desta realidade preparada por Deus, garantida por Cristo e selada a nós pelo Espírito, verso 6, por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, temos confiança. Interessante porque no verso 5, o apóstolo Paulo diz que nós temos o penhor, que é o Espírito. E o Espírito Santo é Deus. E nós nunca estamos ausentes da presença de Deus. Mas ao mesmo tempo, no verso de número 6, ele diz que nós estamos ausentes do Senhor. Verso 6, estamos ausentes do Senhor. Em que sentido estamos ausentes do Senhor? Se o Senhor jamais se ausenta da nossa vida, pelo Espírito e pela palavra,
quando ele diz que estamos ausentes do Senhor, é porque o nosso desfrute é espiritual. O nosso desfrute é interno, é no coração. Mas um dia o veremos face a face como Ele é. Então essa ausência física será retirada. Porque veja o que um pastor disse: a fé é para este mundo. E a visão está reservada para o outro mundo. É nosso dever e deve ser o nosso interesse andar por fé até chegarmos a viver por vista. A fé se transformará em visão. Agora estamos ausentes porque não o vemos face a face, mas um dia o veremos face a face. A fé se transformará em visão. Por isso que logo em seguida ele vai falar exatamente esta verdade, no verso de número 7. Veja o que ele diz: porque andamos por e não pelo que vemos. Espiritualmente o Senhor está conosco, mas visivelmente Ele ainda está ausente. No capítulo 4, no versículo 18, ele já havia tocado nesse tema quando disse, 4:18, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que se não veem são eternas. Um dia, aquilo que não vemos agora será visto plenamente. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, portanto, no verso 2 afirmou: e por isso neste tabernáculo gememos, mas ao mesmo tempo desejamos muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Que os gemidos do seu coração não silencie o grito do desejo ardente e da esperança viva que Jesus voltará. Que os gemidos não abafem no seu coração o nosso grito de esperança: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer mais forte? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o terceiro elemento que nós observamos nesse texto: o primeiro é um conhecimento, sabemos. O segundo é o desejo. O terceiro são responsabilidades. Responsabilidades que precisamos assumir. Quem olha para o céu, irmãos, deve agir na terra. Por isso que quando aqueles homens estão olhando para os céus, dois anjos aparecem e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse Jesus que agora vocês estão vendo subir, Ele mesmo voltará. Mas enquanto Ele não volta, é preciso olharmos para o horizonte, olharmos para a frente e agirmos com responsabilidade. O céu, a doutrina da escatologia, a esperança bendita da volta gloriosa do Senhor, não pode gerar em nós passividade. Enquanto o rei não volta, enquanto a trombeta não toca, é preciso agir, é preciso cumprir a missão, é preciso prosseguir, animados pelo Senhor, firmados na palavra de Deus, no poder do Espírito. Você que tem esperança de ressurreição, você que tem esperança que um dia Jesus voltará, precisamos assumir as responsabilidades, que a verdade, que a doutrina nos conduz. Quais são estas? Nós temos aqui entre o verso 9 e 11, 3 palavras importantes. A primeira está no verso 9. É por isso que também nos esforçamos para ser o que, igreja? Agradáveis a Ele. É por isso, porque temos promessa, porque temos o Espírito, porque estamos revestidos de graça e de salvação. É por isso que nos esforçamos. O Senhor nos chama à ação, ao esforço, a assumirmos as nossas responsabilidades.
exatamente porque temos esperança, exatamente porque somos quem somos, igreja do Senhor, povo de Deus na terra, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que nos visitou, nos vestiu, nos justificou, está nos santificando, e um dia voltará em glória. Esforço, ação, não é preguiça, não é quietude, não é passividade, é esforço, é ação. Não porque estaremos nos céus por nossos próprios méritos, não, é porque a graça que nos alcançou, ela também nos transformou e nos libertou, para vivermos uma vida para a glória de Deus. Por isso que Paulo diz, é por causa disso, que nos esforçamos, para fazer o quê? Para viver uma vida que agrade a Deus. Você que deseja morar no céu, você que crê que tem o céu por herança, por causa de Cristo, manifesta em sua vida hoje, que você já é um cidadão celestial, mesmo nessa terra, vivendo uma vida que agrada a Deus, uma vida que agradece a Deus, não para Ele nos dar a herança, não para Ele nos conceder as bênçãos, mas porque Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Frutifique em gratidão, frutifique em obediência, frutifique em convicção, frutifique em perseverança. Pare, pense, saiba quem você é em Cristo, o que você tem, o que lhe espera. É um chamado à ação, é um chamado a tomarmos a nossa responsabilidade e evidenciarmos que de fato somos cidadãos dos céus. Quer vivos ou mortos, quer presentes no corpo ou ausentes do corpo, nos esforçando para viver uma vida que agrade a Deus. Mas a segunda atitude de responsabilidade é estarmos conscientes de que um dia prestaremos contas. Olha o que diz o verso 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. De Deus não se zomba. O Espírito Santo que anuncia o céu de glória, anuncia também o tribunal de Cristo. Ele é certo. É isso que o apóstolo Paulo diz. Porque é necessário, é certo, é necessário que alguns, é isso que está dizendo o texto? Não. Que apenas os pastores, presbíteros e diáconos, é isso que está dizendo o texto? Não. Que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Haverá um dia, irmãos, de prestação de contas do que ouvimos, das oportunidades e privilégios que temos recebido na igreja, em casa, na família. E o que temos feito, o que temos sido, como temos reagido. Haverá, o Espírito Santo nos revela pela palavra, que haverá um dia que compareceremos diante do tribunal de Cristo. O que você tem feito? Talvez o Senhor nos pergunte, o que você fez com a vida que eu te dei? Com as oportunidades que eu proporcionei para você, com os recursos que eu fiz que você alcançasse, o que você fez? Que vida você viveu? Apenas para egoisticamente usufruir, ostentar? O que você fez? Que frutos você produziu? Veja, irmãos, que o que o texto vai nos ensinar é que cada um, continuando na leitura, cada um dará conta de si mesmo a Deus. O pai, o filho, o esposo, a esposa. Não pense você que escapará do tribunal de Cristo. Você que é filho, você que é filha, você que é pai, você que é mãe, você que é avô. Cada um é certo, é universal, é intransferível. Cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.
A doutrina do céu, a escatologia bíblica, que anuncia esperança, consolo para a nossa alma, também nos chama a responsabilidade, a assumirmos uma postura de quem sabe o que é, o que recebeu por graça e o que tem desfrutado. O que você tem feito? O que você tem sido? Seremos julgados para galardão. Ele vai recompensar cada um. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 4:5, ele diz assim: portanto, não julguem nada antes do tempo. Pare de fazer julgamentos precipitados. Há um justo juiz de toda a terra. E esse justo juiz de toda a terra, nem sou eu, nem é você. Pare de fazer julgamentos precipitados antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, Ele trará a plena luz o que agora queremos esconder, engavetar. Ele vê, Ele sabe, Ele é o justo juiz de toda a terra. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os segredos do coração. Meu irmão, que palavra! Vocês já entendemos isso, irmãos? Ele vai trazer o que está oculto nas trevas, mas Ele é capaz de julgar até mesmo os desígnios do meu e do teu coração. Não basta fazer o certo, é preciso fazer o certo com a motivação certa. E a motivação certa é a glória de Deus de verdade, é amor aos irmãos de verdade, não meramente para buscarmos reconhecimento humano, aplausos dos homens, elogios. Eu não estou dizendo que é pecado elogiarmos, aplaudirmos, não. Mas a motivação maior precisa ser na minha vida e na tua vida urgentemente a glória de Deus, a honra ao Senhor, a edificação da igreja, abençoar vidas, amar de verdade. Porque o galardão já está garantido, a glória já está selada, o sangue já foi derramado, o Espírito Santo já foi enviado sobre nós para transformar nossa vida. Deus em Cristo nos salva por misericórdia, mas a graça nos transforma para frutificar. Seremos convocados para apresentar os resultados daquilo que o Senhor nos deu. Ah, Senhor, Tu só me deste um talento, multiplique o talento que Ele te deu. Ah, Senhor, Tu só me destes 2 talentos, multiplique aquilo que o Senhor lhe deu, no poder do Espírito. O apóstolo Paulo, ou melhor, João, no Apocalipse, capítulo 22, ele diz, o Senhor diz: eis que venho sem demora, e comigo está o quê? O galardão. E comigo está o galardão, que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. A salvação é por graça, mas o galardão, a recompensa que teremos diante do tribunal de Cristo, é as obras que realizamos. Claro que tudo isso na força que vem do Senhor. E a última atitude, eu disse responsabilidades. Quais são elas? Primeiro, agradar a Ele. Segundo, estar consciente de que compareceremos no tribunal de Cristo. E a terceira, anuncie o Evangelho. Viva segundo o Evangelho e proclame o Evangelho. Paulo, no verso 11, afirma isso. E assim, conhecendo o temor do Senhor, ou seja, conhecendo essa realidade que deve gerar em nós temor reverente, haverá uma prestação de contas, haverá um momento glorioso,
Portanto, o verso 11 diz: e assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Porque conhecemos esse temor, esta realidade, procuramos persuadir as pessoas. O que significa persuadir as pessoas? Significa anunciar o Evangelho. Significa conclamar as pessoas ao arrependimento de pecados e a conversão a Cristo Jesus, a única esperança verdadeira que traz esperança para a nossa alma, livramento da ira vindoura. É como se Paulo estivesse dizendo aqui no versículo 11: sabendo que um dia estarei diante do tribunal de Deus, realizo o ministério diante de Deus e dos homens, pregando o Evangelho com fidelidade, buscando converter vidas para o reino de Deus. Essa palavra, irmãos, não deve ser aplicada apenas aos pastores e os pregadores. Essa palavra deve ser aplicada a todo herdeiro dos céus e da ressurreição no último dia. Você é um herdeiro dos céus? Posso ouvir um amém? Amém. Sua vida está firme no Evangelho? Procure persuadir as pessoas com o Evangelho, com a verdade, como ela está em Cristo. Aproveite as oportunidades. Talvez você não seja um pregador que estará no púlpito, mas você é um servo de Deus. Você tem um penhor do Espírito. Você tem a palavra. Abra a boca e o Senhor te dará a capacidade para anunciar. Fale aos amigos, fale aos parentes, fale aos vizinhos. O rei está voltando, a trombeta vai tocar. E os que estiverem vestidos de sua graça, de seu perdão, serão transformados em glória, para desfrutar um novo céu e uma nova terra. Anuncie, viva e anuncie. Portanto, os que são de Cristo precisam anunciar o Evangelho. E os que ainda não tiveram encontro com Cristo, precisam ouvir que somente em Cristo a esperança, somente em Cristo a salvação, somente em Cristo a ressurreição. Somente Cristo nos livra do pavor da morte e do desespero diante da morte, porque Ele garante bênçãos eternas, celestiais, gloriosas, indestrutíveis. Gostaria de concluir fazendo aqui algumas rápidas aplicações. Primeiro, diante da morte, não entramos em pânico, porque é uma morada celestial preparada por Deus, aguardando todo fiel. Que essa palavra, irmãos, nos ensine a viver e até mesmo morrer, porque a palavra do Senhor nos ensina a como enfrentamos a morte. Um dia, certamente morreremos, se o Senhor não voltar, mas morreremos em esperança, como morreu José. José, antes de morrer, ele disse: Deus nos visitará. A nossa terra não é o Egito, a nossa terra é Canaã. O Senhor vai nos visitar e vai nos tirar dessa terra. E quando vocês estiverem saindo daqui do Egito, levem meus ossos. Ele pede para que os ossos dele sejam levados. Ele morreu, mas ele morreu em esperança. Ele morreu que Deus visitaria a terra e o ressuscitaria em glória. Eu não quero ressuscitar no Egito, eu quero ressuscitar em Jerusalém, na Canaã celestial. É assim que a gente vive, é assim que a gente morre, crendo que os nossos ossos serão levantados pelo poder do Altíssimo. Você que é salvo em Cristo, frutifique, assuma as responsabilidades da esperança. Uma vida de santidade, não viva de qualquer maneira, saiba quem você é. Uma vida que agrada ao Senhor, uma vida consciente no temor do Senhor, uma vida evangelizadora. Você que ainda não teve um encontro com Jesus, não existe acasos, existe propósito de Deus. Ele te ama, por isso que Ele te atraiu para este lugar, para que você ouça uma palavra de vida e esperança. Corra para Jesus, entregue a sua vida a Jesus de verdade, arrependa-se de seus pecados. Nele há perdão, nele há transformação, nele há consolo, nele há paz, nele há vida e vida em abundância. Venha para Jesus hoje, não perca a oportunidade. Receba do Senhor graça sobre graça, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Maranata, ora vem,
Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos gritar bem forte o nosso grito de esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, te agradecemos por tua palavra, Senhor. Nesses dias difíceis, nesses dias onde muitos estão chorando, que o Senhor aplique no coração esta palavra de consolo, de esperança em Ti, Senhor. Que mesmo diante da morte, mesmo diante de um futuro tão incerto, nós estamos de bom ânimo, porque o Senhor é a nossa esperança. Aplica no nosso coração esta palavra, nos alimenta com a Tua verdade, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Deus abençoe. Podem sentar, meus amados irmãos.